E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Emmanuel vem comentar na lição 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, Tempo de Confiança. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho, descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, espere a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Eu consigo buscar aqui na minha imaginação, e eu digo imaginação porque tudo aquilo que ficou para trás a gente até consegue mentalizar melhor, mas o que está para frente ainda a gente não consegue, para a gente é um mistério. Mas na minha imaginação eu consigo ver aquele grupo de espíritos que já conseguiram vencer as dificuldades que tem aqui na Terra e que estão em um local, em uma morada mais bem-aventurada, para usar o termo evangélico, e lá não tem essas complicações todas, esses embates todos que a gente tem aqui na Terra. Estão em um local mais tranquilo. Quando a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e vê a definição de um mundo de regenerações, o que eles falam lá? Que aqueles espíritos que ainda têm o que espiar descansam um pouco das fadigas da luta, se preparam, estudam. Então são esses lugares. Então estão lá naqueles lugares em que ainda tenho que espiar, ainda vou ter que experimentar aqui, vir aqui para um lugar como a Terra, por exemplo. Mas lá agora eu estou dando aquela descansada, estou convivendo com pessoas que já obtiveram mais êxito, né, nas suas provas, enfim. Fico imaginando, por exemplo, olhando aqui na figura que está atrás de mim, o quadro aqui do Chico Xavier. Uma pessoa como Chico Xavier, quando vem para cá, para a Terra, e você tem contato com ela, você parece que você está diante de um extraterrestre, porque ele parece, em alguns momentos, o temperamento dele é completamente diferente de tudo que você vê por aí. Tamanha a humildade, tamanho o amor que exala até hoje, né, de um espírito como ele. Mas ele veio para cá, e é claro que, como todos nós, ele foi sujeito também a todas essas agressividades, tudo que acontece aqui na Terra. Mas a pergunta que faz aqui, né, onde está a vossa fé? Aí de repente eles vêm para cá e aqui eles são testados. Olha que coisa legal. Fala assim, no antepenúltimo parágrafo: aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, que aí sim necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor, porque sem isso seria impossível aferir valores. Como é que se vai avaliar um aluno se não fizer passar por provas? Só depois das provas, esse aluno aqui está preparado. Então a gente percebe nesses espíritos que a gente considera missionários, embora eles não gostem, muitas das vezes, eles, na posição de humildade deles, eles pedem para não chamar dessa maneira, mas para a gente eles são luzes. Chico Xavier é uma luz para a gente, né? Então esses espíritos, o que acontece? Eles vêm para cá e aqui eles são muito testados. Aí a gente para ver assim, tanto nascendo na prova da riqueza como na prova da pobreza. Porque você pega assim dentro da história, né? Moisés nasceu na prova da riqueza, mas depois abandonou tudo, promoveu o êxodo do povo e passou também muita dificuldade enquanto o povo estava saindo do Egito da escravidão e foi se estabelecer como uma civilização, perto lá do Monte Sinai.
Aí você pega Paulo de Tarso, prova da riqueza. Mas depois, quando conhece o mestre, olha como é que tem uma reviravolta na vida e olha as dificuldades enormes que ele passa. Né? Aí você pega Leon Denis, prova da pobreza, mas foi muito testado, foi trabalhar com o pai desde cedo em casa de moeda, depois em minas de carvão, que a gente não consegue nem imaginar, muita dificuldade. Bezerra de Menezes, prova da riqueza, foi filho de oficial do exército imperial. Saiu do Ceará, veio para o Rio de Janeiro fazer medicina, que é uma coisa que até hoje não é qualquer um que faz. Ou a pessoa tem que estudar muito para passar para uma faculdade pública e não pagar, ou os valores de faculdade de medicina são altíssimos para o padrão médio da sociedade brasileira. Mas passou muitas dificuldades também quando se declarou espírita e não teve o menor constrangimento em doar tudo que tinha para poder amenizar o sofrimento daqueles que estavam por aqui. São testes que a pessoa vai passando para aferir valores, para saber se ela realmente é uma pessoa preparada. Então, os testes eles podem vir, e sempre vêm, né? Tanto nos desafios da vida material, de você arrumar emprego, de ter uma dificuldade financeira muito grande, para ver se você não entra em desespero, como também nos relacionamentos, e até mesmo, né, bota a pessoa para pisar no pé dele mesmo, vamos ver qual é a reação dele. A reação dele não foi agressiva, ótimo, ele está preparado para trabalhar com Cristo. Enquanto tiver ainda um pouquinho de agressividade, é melhor que ele não faça isso. Então é interessante, né, que o mestre, por exemplo, quando a gente começa a estudar a vida de Cristo, Cristo em momento nenhum ele deixou de ser enérgico, mas da sua energia nunca saía agressividade. Quando tinha que falar, ele falava e falava de maneira dura, de maneira franca e de maneira direta. Mas a gente consegue imaginar isso quando a gente vai agir com nossos filhos também. A gente ama tanto os nossos filhos, é um sentimento inexplicável, né? Que quando a gente vai falar com nossos filhos, às vezes a gente coloca um pouquinho de energia a mais, aumenta a voz, mas é porque a gente ama, não tem ali agressividade. Tem uma preocupação em exagero que a gente não sabe dosar, às vezes, na hora de falar. Então Jesus também, ele era enérgico. E tinha um momento que ele, inclusive, né, se recomendava não falar raca, nem virar palavrão, né? Mas ele chegou, hipócritas. E hoje o que é hipócrita? Hipócrita é aquele que finge, aquele dissimulado. É o ator. Né? Isso aqui é hipócrita. Mas ele chegava, hipócrita, raça de víboras. Essa é uma palavra que Jesus falou, raça de víbora. Está chamando os outros de cobra? Não, não está. É porque víbora está rastejando na matéria. Não está tendo um relâmpago ainda de ver a vida espiritual. Está só vivendo a vida puramente material. E Jesus era enérgico mesmo, chamava a atenção e depois deixava o seu ensinamento. Então a gente tem que aprender e muito, que a gente não pode fugir do convívio com a coletividade que a gente vive, mas também tem que procurar cortar tudo que tem a agressividade de dentro da gente. A gente tem que ser, deve ser um educador, porque diz também no Livro dos Espíritos que os bons são tímidos, por isso que os maus sobressaem mais. A gente deve sim colocar nossas vozes, mas sem agressividade, aprendendo a suportar as pedradas que todo mundo leva quando está aqui nessa vida, porque a gente já deu tanta pedrada, vai chegar um dia que vai ser a nossa vez de levar pedrada também, como prova do aprendizado e como prova do amor ao Pai. Agora, conseguiu atingir esse amor, o que acontece? Ele fala, onde está a vossa fé? Outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então vamos começar agora, né? Depois que a gente tem acesso a uma informação como essa, falar assim, ó, Pai, me ajuda, por favor, eu quero aprender a respeitar o ser humano, eu quero aprender a amar o ser humano, eu quero aprender a não revidar, eu quero aprender a ser uma pessoa mansa e pacífica. Quando as provas, as dificuldades chegarem, Pai, muito obrigado porque o Senhor está me testando. Me perdoa se eu ainda não consegui 100%, mas já estou conseguindo, pelo menos, me dominar um pouquinho mais. E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegar no ideal. Mas eu quero pedir muita ajuda ainda, muita ajuda, porque hoje eu já tenho conhecimento e o que está faltando é a prática. Eu sei que a prática está logo ali, eu sei que o homem é o exercício que faz. Então me ajuda. E assim a gente agradece muito a Emmanuel pelas
explicações de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.